anime. Eu sei, você vai falar pra mim, pô, já acabou, cara. Eu sei, já acabou. Eu não li o mangá ainda, entendeu? O mangá eu tô deixando porque, assim, o Boku no Hero é um daqueles poucos animes que eu assisto a animação e corro pro mangá, entendeu? Eu tô vendo a animação, eu acho mais interessante. Eu tive uma... Esses dias eu peguei um monte de episódio que eu não assisti, eu maratonei hoje. Eu confesso que teve uma situação em que eu acabei vendo um spoiler na internet, uma cena, assim, perto do final, com relação ao Endeavor, e isso atrapalhou a luta quando eu vi o Endeavor enfrentando o All for One, entendeu? Eu não, hoje em dia eu não tô ligando mais para esportes, mas dependendo do anime eu sinto um pouco. Eu acho que a imersão, acho não, realmente a imersão no anime fica diferente. Convenhamos que fica diferente. Você sabe o que vai acontecer, entendeu? Mas beleza, então. Chegamos aos momentos finais do anime, a animação tá do caramba. E acredito que não terão mais fillers agora, tendo visto que o mangá já acabou. Então só falta concluir o anime. Ainda tem episódio hoje que eu não vi ainda, vou ver mais tarde e amanhã trago alguma coisa sobre ele pra vocês. Faz tempo que eu não faço vídeo de Boku no Hero, desde a última vez que eu fiz um vídeo sobre Shigaraki Tomura, curiosidades sobre as habilidades dele. Vou deixar no card depois que terminar de editar e postar esse vídeo aqui, né? Vai estar gravada essa live, galera. Mas eu quis falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse final. Eu achei muito interessante, muito válido a habilidade e a estratégia que a escola, os alunos, os professores e também o One for All, o One for All fez, no caso, né, o All Might, conseguiram criar para tentar acabar com o Shigaraki Tomura, a união dos vilões ali e também o All for One, porque não tinha como, realmente tinha que separar eles e lutar de forma individual. Por mais que nós vemos o Shoto numa situação que ele tem que enfrentar o irmão mais velho dele, e que até mesmo o All for One disse que o Endeavor é uma pessoa muito cruel por ter deixado isso fugido, né? Mas na verdade não foi. Como o próprio Hawks comenta na luta deles contra o All for One, se o Endeavor, ainda magoado com coisas do passado, fosse enfrentar o Dab, ele ia perder, porque ele não ia conseguir lutar com força total. Vocês viram até que isso atrapalhou os dele com o All for One, porque ele estava se preocupando com muita coisa em vez de simplesmente focar no que ele tinha que fazer. O ódio em ser uma pessoa em segundo plano, que o All Might sempre ofuscou o brilho dele, por mais que ele fosse uma grande estrela cadente com chamas, e lutar de uma vez por todas com um All for One, com força máxima. Tanto é que foi a coisa perfeita. Já que ele é o número um, ele teria que peitar aquele que seu antigo rival e camarada o All Might enfrentou. E foi uma luta do caramba, galera. De certa forma, assim, algumas partes foram legais, a forma com que ainda mais que o All for One não tá com força máxima também, né? Convenhamos que o cara é quase igual um Darth Vader, anda com aquelas proteções quase como uma UTI imóvel, aquela máscara que mantém ele bem, né? Apesar do cara ser extremamente fatal com as habilidades que ele tem. É bacana isso, é bacana. E o interessante é que me lembrou um pouco aquele momento que eles estavam lutando e que ele ficou um pouco travado com as individualidades novas que ele havia roubado, que ele não tinha assimilado bem, né? Acho que as antigas, com o passar dos anos, ele conseguiu assimilar bem. Mas isso me lembrou muito um personagem em Fullmetal Alchemist Brotherhood, que foi o vilão principal. Ele teve um momento em que todas as almas que ele roubou, criando a Pedra Filosofal, que ele absorveu ao longo de muitos anos, ele nunca conversou com elas, como o pai do Ed, o Alphonse, fez, né? Ele ficou vários anos conversando com aquelas almas que estavam presas dentro dele, pra, tipo assim, meio que fazer um acordo, né? Futuramente nós vamos pegar a pessoa que fez isso com vocês, que era aquele homúnculo que ficava preso no frasco, e vamos resolver esse problema, e vou libertar um de vocês. Me lembrou um pouco isso, tá? Só um comentário sobre um anime muito bacana. E nesse momento da luta eu achei muito da hora que o Endeavor, depois que ele se acertou para poder enfrentar o All for One, ele viu que ele não podia dar o Prominence Burn à toa, que é um poder que desgasta muito ele, né? Vale lembrar que ele não tem como resfriar o corpo dele como o filho dele, Shoto, faz, né? Então ele tinha que simplesmente usar um momento muito legal para ferrar com ele ali. Perdeu um braço na luta, né? Ó, spoilers vão ter nesse vídeo, tá? Se você gosta de Boku no Hero Academia. E foi uma luta muito bacana até aquele ponto que ele estava chegando no ápice de derrotar o War for Rome. É, o que eu digo pra vocês que eu fiquei meio assim é que eu já sabia que ele ia perder um braço, né? Naquela luta ali, porque eu vi uma cena dele sentado conversando com o Shoto logo após a luta, no mangá. Eu só vi essa cena rápido, eu fugi de spoiler. Tentando fugir, né? Esse negócio de internet é complicado. Então eu já sabia o que ia acontecer, então a qualquer momento eu fiquei assim, ó, quando que ele vai perder, quando que ele vai perder, quando que ele vai perder o braço. Então essa luta do Endeavor versus o All for One foi bacana até certo ponto, até que infelizmente acontece um imprevisto, que é o fato do All for One ter uma cápsula e que aquele doutor deixou separado para ele,
que tinha as habilidades da Anne, né? A Harry, né? Que tipo assim, ele conseguia reverter ele mesmo. Só que pelo que eu entendi ali, ele vai reverter até certo ponto. Então ele tem essa cartada na manga que ele queria deixar provavelmente juntamente com o Shigaraki lutando contra o Deku. E acabou tendo que usar antes. Por falar em Deku, infelizmente a Toga ferrou com os planos dele nessa parte, porque ela conseguiu puxar o Deku para onde ele estava indo, juntamente com a Uraraka. Isso atrasou com que eles fizessem aquela frente de luta para enfrentar o Shigaraki, que estava preso naquela prisão do céu ali. Então, aquela prisão do céu foi um negócio muito louco, velho. A parte de engenharia da Alpha, da UA é muito legal, os personagens criando tudo cimento, criando as coisas para repor o que o Shigaraki destruía. E o fato do Aizawa, com aquele garoto que copia individualidade, que eu esqueci o nome, muita gente, galera, conseguir segurar ele um bom tempo sem piscar e o cara com a aguinha lá lubrificando o olho dele, mano, é incrível. Conforme as cenas de luta de Boku no Hero Academia são. E se você gosta da Marvel, você gosta de super-heróis, eu recomendo para você dar uma dica, uma chance para Boku no Hero Academia, que as individualidades são legais. Tem uns altos e baixos do anime ao longo dos anos, depois da quinta temporada, mas para a sexta volta e estamos na sétima temporada, tá? Só para deixar vocês mais atualizados. Essa luta do Shigaraki contra o Deku demorou um pouco a acontecer, né? O pessoal ali que estava enfrentando o Shigaraki até o Deku conseguir chegar lá, que ele conseguiu chegar com a ajuda dos caças dos Estados Unidos que não obedeceram ordens do governo para voltar, que é muito legal, né? E o que é quase o que o All For One queria. Se eles vissem, se todo mundo visse a situação caótica que o Japão tava, então cada um ia querer cuidar do próprio umbigo. Tá nem vendo? Vou cuidar do próprio umbigo aqui, não vou ajudar o Japão. Ainda bem que o pessoal, que eram os caras que lutavam junto com a Star, permaneceram lá para ajudar o Deku a chegar o mais rápido possível para enfrentar o Shigaraki, que estava usando aquela habilidade dele nova, né, que é simplesmente o corpo dele crescendo. Para quem não entendeu isso do Shigaraki, quer saber por que diabo aquelas mãos estão crescendo, tipo assim, ele tem muitas individualidades dentro do corpo dele, e ele não é como o All For One, que foi pegando isso ao longo do tempo. O corpo dele foi assimilado com o All For One, então ele pegou tudo de uma vez. Para o corpo dele não se deteriorar com isso, ele começou um processo de evolução. É como se fosse evolução. Eles não falam isso no anime, mas ele vai crescendo o corpo dele para conseguir assimilar cada vez mais. Então cresce aquelas mãos estranhas no braço dele, uma coisa estranha, esquisito pra caramba. Enquanto o Shigaraki não consegue fazer o decaimento dele, que é destruir tudo à sua volta quando ele toca. Ainda bem, né? Porque é uma habilidade muito roubada isso daí. Pelo amor de Deus. Muito roubada mesmo. E foi muito legal a forma que eles lutaram. O Lemillion, cara. O Lemillion é um personagem que eu gosto muito dele, mas ele mesmo só conseguiu mesmo ofuscar, fazer que o Shigaraki ficasse perdido ali, perdendo tempo com ele, né? Apesar de ser um herói muito legal, ter uma habilidade bacana, que é ficar intangível, ele não tem a força necessária para peitar ele. Então foi uma união de todos ali. O amigo dele que cria aquelas individualidades pensando em criaturas, eu acho muito legal. Ele lembra muito o Sasuke, com aquele cabelo dele, mas é um Sasuke meio medroso, né? Vai ter os probleminhas dele. O Deku chegando lá, eu sabia que ele ia perder o controle quando visse o Bakugou jogado no chão. O Bakugou peitou bem o Shigaraki, mas ele ficou num estado muito deteriorado, muito arrebentado, né? Praticamente o coração dele parou. E, tipo assim, tá lá naquele processo que aquele ninja tá tentando revigorar ele, enquanto o Deku tá arrebentando ele na porrada ali com várias individualidades. E é interessante isso, que, tipo, por mais que o Deku ficou muito poderoso com o All For One dentro dele, com o One For All dentro dele, e ele simplesmente tendo várias individualidades ativadas, ele tem que tomar tipo assim, 7 vezes mais de cuidado. Porque se ele fizer alguma coisa errada que vai desgastar o corpo dele, o desgaste vai ser muito maior. Bom, é isso que eu entendi até agora do anime, beleza? Se você já leu o mangá lá na frente, não me conte isso, beleza? Só tô esperando para poder ler. Vou ver se eu aguento, né, o episódio, mas vai sair mais um episódio hoje, acho que é o episódio 152, que vai dar continuidade a essa batalha. O pior agora é o All For One, né, que tá simplesmente rejuvenescido e praticamente tá querendo ir lá ajudar o Shigaraki. Vamos ver o que vai acontecer. Agora a cereja do bolo que eu falo pra vocês, que é o que eu mais gostei desses últimos episódios de Boku no Hero Academia da 7ª temporada, foi o Dabi versus Shoto. Todoroki lutou com força máxima dele, criando a própria individualidade dele, que é uma coisa que lá na 2ª temporada, se eu não me falha a memória, aquela batalha entre as escolas, o Deku fez o Shoto ativar isso, porque o Deku falou pra ele: você tem que usar o poder que é seu. Esquece de ficar no passado, na sombra do seu pai e tudo mais, que é a metade fria e a metade quente dele.
É legal que isso me lembra também um personagem vilão de Fly, né? Que quem assistiu Fly sabe com que eu tô falando, que é aquele general lá, que metade era fogo, metade gelo. E tipo assim, muito bacana. O Shoto criou aquela habilidade que ele criou uma chama azul que é fria, para conseguir acabar com o Dabi, né? E o Dabi é um personagem assim, que eu gosto bastante. Ele é um personagem que ele foi recrutado pelo exército dos vilões, porém ele tem a própria motivação dele. É uma situação em que o próprio Alfonso falou. Ele, para mim, ele é um, tipo assim, não que um inútil, né? Mas ele não vai seguir as ordens deles. Ele segue o próprio conceito dele de querer acabar com a família dele, porque ele põe a culpa em tudo que aconteceu, a forma com que o Endeavor criou ele. Bom, foi errado pra caramba, né? É a mesma coisa que eu pegar minha filha e querer que ela seja uma exímia lutadora de taekwondo, porque eu luto taekwondo, e porque eu gosto dessa arte marcial, eu vou fazer ela lutar. Então, não dá certo isso, entendeu? É... Então, nessa parte, o W eu acho um personagem interessante pelos traumas que ele tem, pelos problemas sérios que fez com que ele queimasse as chamas dele e se superasse. E é bacana a gente contou um pouco esses episódios, finalmente, o que aconteceu naquele fatídico dia em que ele estava numa floresta e que ele acabou esperando o pai dele para treinar, né? Ele perdeu o controle das chamas e quase morreu, incinerado por suas próprias chamas. O All For All foi lá com alguém, pegou o garoto, curou ele, o cara ficou em coma 3 anos, reconstruíram e curaram ele, mas ele estava praticamente inútil. Depois de um tempo, você pode ver que o corpo dele foi reconstruído com umas partes novas, né, se for ver, uma habilidade de regeneração, já que aquela chama dele incinera pra caramba, né? O cara perdeu várias coisas com esse negócio de chamas, não sente dor, então tem aqueles traumas mentais dele a ponto de chegar à beira da loucura. E o mais louco ainda, quando a gente achou que o Todoroki tinha derrotado ele com essas chamas azuis, ele simplesmente, só de ver o Shoto usar aquela habilidade de carregar as chamas no peito, ele também conseguiu fazer e sobreviver. Gente, é incrível isso. Então, eu acho que já deu tempo demais a live, né? Eu comentei sobre Boku no Hero, essa parte, essas lutas. E os outros heróis? E os outros heróis, Jamir? Os outros heróis ficaram separados com outros vilões para poder garantir que eles não resgatem aquele herói, aquele vilão que consegue criar chamas, né? Chamas não, aquelas espirais para teleportar os seus aliados, né? Porque eles estão querendo isso, e também pegar o Gigantomaquia. Mano, pegou o Gigantomaquia, ferrou. Eu não sei o que vai acontecer no mangá, caso você caiu de paraquedas na live. Pô, já acabou o mangá. Não, o anime está continuando, eu tô vendo essa aqui. Até o episódio 148, 149 tem dublado na Crunchyroll, tá, galera? Que eu assisto por lá, que é a melhor qualidade que tem. Se você vê meios alternativos, tem o Better Animes, que é um aplicativo que eu falei para vocês. Você não precisa pagar nada, mas tem que ficar assistindo anúncio. Então, o que acontece? Cara, Boku no Hero Academy é um anime que eu assisti faz muito tempo já. Faz muito tempo que tá na praça. Eu gostei do que vi. Eu recomendo demais para vocês. Com ressalvas de alguns episódios fillers que na quinta temporada eu acho que eles foram infelizes de fazer, no estúdio ter feito isso. Mas o anime que está chegando ao final. Se você não conhece nada de Boku no Hero Academy, procure no anime, assiste, dá uma maratonada. Se você gosta de ler, leia o mangá também, que é legal. Ele traz uma forma de poder e habilidades, individualidades no mundo dos animes bem interessante. É uma leitura diferente de poderes, entendeu? E no mundo que nós temos várias coisas tendo a ver com super-heróis, você sabe que é difícil você assistir alguma coisa que não seja tão genérica, né? É complicado. É difícil você criar assim. Eu tenho um rapaz que é inscrito do canal que ele fazia personagens com base de poderes e ficava pensando assim e tal. Eu falei pra ele, vai assim, uma hora vai dar certo. Beleza? Até digo que no Brasil precisava ter alguns mangakas brasileiros que investissem nisso. Nós temos, mas eles não são vistos. Você costuma ir em evento de anime e ver eles. Mas se você é um mangaka brasileiro, você tem uma ideia, uma vontade de criar seu mangá, não desista. Escreva um livro, escreve esse mangá, vai dar cara a tapa. Eu recomendo você investir em webcomic, que sai praticamente de graça, né? Você só postar na internet o seu trabalho. Beleza? E se você gosta de Boku no Hero Academy, deixe nos comentários aí qual que é o personagem ou qual a individualidade que você mais gostaria de ter. E por que você gostaria de ter essa individualidade, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixa a panelada no like e até amanhã para uma próxima live. Final de semana eu vou fazer isso, galera. Vai ser mais live do que os vídeos editados, porque dá um trabalho fazer as edições. E a semana vocês podem ver que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês. Então, no final de semana eu dou mais atenção para a família, mas eu não deixo vocês sem o vídeo, beleza? Pessoal, um grande abraço, amo todos vocês. Lembre-se disso, ame a si mesmo, nunca fica preso só na cultura pop. Vai curtir a vida um pouquinho
E aí, Eric, beleza, mano? Top demais. Curte Boku no Hero? Qual anime que você curte? Pode ser qualquer um. É importante. Eu falo pra vocês da cultura pop. Eu vou trazer umas coisas interessantes sobre os personagens de Boku no Hero também. Eu comecei já tô demorando demais essa live. Mas eu comecei no Instagram, né? Fazer uma aula, digamos assim, de personagens da cultura pop que você pode aprender alguma coisa pra sua vida, pro mundo real. Tem como aprender com isso? Tem. Em vez de você ficar só assistindo, tenta tirar um aprendizado. Vale muito a pena. É uma leitura de alguém, entendeu? Alguém quis passar alguma coisa com aquele anime, entendeu? Então, é isso que eu digo para vocês. Fica a dica para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Vamos ver esse episódio de Boku no Hero, como é que vai continuar. Vem? Até mais. Tamo junto, galera. Até depois do fim. Top demais.